Olá, eu sou o professor Gabriel Massalá e essa é a nossa aula de Direito Tributário. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa aula e na aula de hoje nós estudaremos a exclusão do crédito tributário. A exclusão do crédito tributário se opera de uma forma diferente da suspensão ou mesmo da extinção do crédito tributário. Muito embora concursos e provas possam cobrar as suas hipóteses elencadas todas juntas, com o intuito de confundir o candidato que se dispõe a realizar o certame. Por isso que muitas vezes nós nos confundimos na hora de responder algumas questões. Mas preste muita atenção, porque a suspensão do crédito tributário e também a extinção do crédito tributário pressupõe que o crédito tributário já existe. Então vamos lá, a suspensão apenas suspende a exigibilidade daquele crédito, impede que por algum momento, por algum tempo, aquele crédito seja cobrado, enquanto que a extinção coloca fim ao crédito tributário. Ela termina com aquela ocorrência, termina com aquela situação que é dada. Por isso pode se dar pelo pagamento, por isso pode se dar pela moratória, por isso pode se dar pelo parcelamento, por isso pode se dar por uma série de situações que vão chegar, então, a um final daquela relação. A exclusão do crédito tributário se opera de outra forma. Ela se dá em um momento específico, ela se dá antes do lançamento, mas depois do fato gerador. Então, depois que ocorreu a situação hipotética, prevista em lei, depois que a situação se tornou real na vida do contribuinte, mas antes do fisco realizar o procedimento de lançamento, nós verificamos a ocorrência da exclusão do crédito tributário. É um fenômeno diferente, ele impede que surja o crédito tributário. Veja bem, a extinção e a suspensão exigem que o crédito tributário exista, enquanto que a exclusão impede que o crédito tributário seja constituído por meio do lançamento. Então, ele evita a existência do lançamento. Lembrando que ele vai se dar depois do fato gerador e antes do momento em que ocorreria, então, o lançamento. As hipóteses de exclusão, elas são taxativas, conforme o artigo 141 do Código Tributário Nacional, ou seja, todas estão listadas no CTN, e o CTN usa duas hipóteses apenas, que é a isenção e também a anistia, que nós verificaremos mais à frente. A diferença entre as duas está na natureza, porque a isenção afeta o pagamento do próprio tributo, enquanto que a anistia afeta o pagamento das penalidades. Mas uma observação importante: a exclusão do crédito tributário afeta apenas as obrigações principais, as obrigações acessórias, que é aquela ajuda que o contribuinte dá ao fisco na hora de fiscalizar, aquelas obrigações que não são em dinheiro assumidas pelo contribuinte, elas não podem ser substituídas. Então pense aqui comigo, eu continuo tendo a obrigação de emitir a nota fiscal, eu continuo tendo a obrigação de declarar os meus rendimentos, só que não vai incidir o meu tributo, ou eu terei a minha penalidade financeira perdoada futuramente, mas não atinge de fato as obrigações acessórias, porque seria beneficiar aqueles que não colaboram ou que não cumprem a legislação conforme a sua previsão. E isso está dado pelo artigo 175 do CTN. Observe que na Constituição Federal, no artigo 150, no parágrafo 6º, determina que para a concessão de benefício tributário, aqui vamos ler então, a isenção e a anistia, é necessário que se elabore uma lei específica dentro do ordenamento jurídico do órgão que deveria tributar. Então vamos pensar, dentro do município, o Poder Legislativo precisa interferir, dentro do governo estadual, a Assembleia precisa interferir, no governo federal também o Congresso Nacional precisa contribuir. Não são medidas nunca concedidas por decreto, nunca concedidas por portaria, nunca concedidas pela legislação, mas unicamente pela lei. A lei vai elencar, conforme o 176, vai elencar os elementos que serão importantes para a concessão desse benefício. Vamos pensar então que é preciso identificar quais tributos serão afetados pela anistia ou pela isenção, quais os requisitos para concessão, quais as condições para concessão e qual o prazo de duração daquela concessão. Verifique que esses elementos precisam ser elencados pela lei, e a lei também precisa observar o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal para que o administrador público, aquele que era responsável pelo recebimento daquele tributo, não venha responder
por omissão ou por renúncia de receita naquele sentido. Observe também que o artigo 111, seus incisos 1º e 2º do CTN, determina que a interpretação para esses dispositivos legais, essas leis que concedem benefícios como a isenção e a anistia, sempre serão interpretados de forma literal, nunca serão interpretados de uma forma mais ampla ou de uma forma a garantir que mais pessoas, contribuintes, situações sejam abarcadas. É o caso, por exemplo, de uma lei que venha a isentar o IPVA para os taxistas, né? O táxi ele é um veículo utilizado para um trabalho, para, então, uma forma de rendimento daquele profissional. Só que a lei que concede este benefício ao taxista não poderá ser interpretada extensivamente aos outros profissionais que também utilizam seus veículos próprios para o trabalho. Vamos pensar no médico que vai de sua casa até o pronto-socorro, até o posto de saúde, até o hospital. Vamos pensar no advogado que precisa do seu veículo para ir até o escritório, para ir também até o fórum, para ir a outros locais. O contador que sai de casa, vai até o escritório, que precisa fazer diligências em locais diferentes. Ele não vai, mesmo usando o carro para o seu trabalho, ele não vai ser beneficiado pela lei, porque a lei ela exige que participem desse benefício fiscal apenas aqueles que são considerados taxistas, que vão ter seu cadastro, vão ter seus documentos todos em dia e que poderão então executar a sua função com legalidade. Observe que a interpretação da lei sempre será de forma literal e restritiva, nos termos então dados pela própria legislação. A primeira hipótese que nós encontramos na legislação com relação a esse benefício da exclusão tributária é a isenção. Ela é dada pelos artigos 176 a 179 do CTN. É um benefício concedido, então, como dispensa do pagamento do próprio tributo, por motivos econômicos ou sociais, para proteção do contribuinte, por questões de desenvolvimento econômico, sempre lembrando que isso depende de uma lei específica, nos termos do artigo 176, que vai trazer, então, as condições para concessão, os requisitos que o contribuinte precisa apresentar, vai trazer quais tributos são abarcados, o prazo de duração deste benefício. E isso nos leva a entendermos que o Poder Legislativo precisa participar e conceder, conjuntamente com o Poder Executivo, este benefício. A iniciativa é sempre do Poder Executivo, mas o Poder Legislativo precisa participar. Então, o Poder Legislativo participa e isso impede que qualquer outro órgão do Poder Executivo venha conceder isenção. Então, não pode a Receita Federal por si própria conceder isenção. Não pode um conselho do Poder Executivo conceder isenção. Pode, efetivamente, orientar a concessão para que o Executivo mande um projeto de lei para a Câmara, mande um projeto de lei para o Poder Legislativo e que ele aprecie e depois o prefeito, o governador, o presidente precisa sancionar este projeto de lei, tornando em lei, então. A jurisprudência também é clara nesse sentido. O único instrumento capaz de conceder isenção é a própria lei. Então, lembrando que a isenção ela alcança o pagamento do tributo propriamente dito, a obrigação principal, lembre disso, né? Então, pode alcançar o IPTU, pode alcançar o ISS, pode alcançar o ITBI, pode alcançar o ITCMD, pode alcançar o IPVA, pode alcançar o ITR, enfim, todos os tributos, e depende de uma lei que seja elaborada dentro do seu próprio território, do seu próprio ente federado. Então verifique lá que o município vai legislar sobre os seus tributos, que o Estado vai legislar sobre os seus tributos, que a União vai legislar sobre os seus tributos, e nunca haverá então um atropelo nesse sentido. Há um respeito à ordem federativa quanto a isso. Vamos lembrar que a isenção também é diferente da imunidade. A imunidade é dada pela Constituição, nós estudamos isso lá nos elementos que limitam o poder de tributar, né, do Estado. Então nós vamos analisar isso, estão previstos geralmente no artigo 150, que tocam pessoas ou situações que são imunes ao recolhimento de certos tributos, né? A imunidade geralmente ela alcança apenas os
impostos, né? Muito embora muitos doutrinadores já entendam diferente, mas ela alcança apenas os impostos. Ela é dada, então, pela Constituição Federal e não depende de interesse público, não depende de uma concessão mais política, né, pelo poder público local ou nacional. Ela é dada pelo cuidado que o Constituinte tem com algumas organizações, com algumas situações. Então, nós vamos pensar, por exemplo, na situação dos templos religiosos, dos partidos políticos, nós vamos pensar na impressão de livros. Tudo isso é abarcado por uma ou outra hipótese, então, de imunidade e não de isenção. A isenção é dada apenas pela lei e não pela Constituição Federal. O artigo 176, no parágrafo único, determina que a isenção pode alcançar todo o território ou apenas uma região, e isso depende das peculiaridades. Então, nós podemos pensar que estão isentos do pagamento todos de IPTU, todos os proprietários de bens imóveis de uma cidade, ou apenas os proprietários de bens imóveis da rua X de alguma cidade, porque naquela rua aconteceu algum caso excepcional, aconteceu uma catástrofe natural, vamos pensar assim, e que os contribuintes daquele local já estão efetivamente no prejuízo, então eles serão isentados nessa situação por meio de uma lei, é claro. Então é preciso verificar estes elementos, essas situações, para aclará-las, né? Para deixá-las então de forma específica para cada situação. Eu não posso aplicar uma lei de um município em outro município, a lei, por exemplo, de Porto Alegre, nossa capital, aos municípios aqui do interior, é totalmente diferente. Então, é preciso criar situações que deixam cada vez mais específicas as situações que serão analisadas pela legislação. O artigo 177 do CTN, em seus incisos 1º e 2º, afirmam que a isenção não vai alcançar aqueles tributos que são considerados contraprestacionais, ou seja, que vêm de uma contraprestação, que é dada, então, por uma atividade própria do Estado. Nós vamos pensar, então, nas taxas, que são serviços prestados pelo Estado de uma forma essencial aos nossos contribuintes e se dão, então, por meio de solicitação. Ninguém está obrigado a requerer alguma taxa, né? Eles só vão requerer se eles demandam, se eles solicitam aquele serviço fornecido pela administração pública. E também as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria, elas derivam de obras públicas, então de atividades públicas, e visam evitar o enriquecimento sem causa, o enriquecimento ilícito. Também nos diz o artigo 177, em seus incisos, que não há sentido de se criar uma isenção que alcance tributos ainda não criados, porque nós não sabemos as hipóteses em que eles irão surgir. É uma coisa, inclusive, incoerente, né? Veja só, eu poderia criar uma isenção, o governo federal poderia criar uma isenção, então, para o imposto sobre grandes fortunas, só que o imposto não está criado, ele nunca foi cobrado. De que forma, então, nós teríamos aplicação dessa lei? Não existiria, seria apenas fictícia. No entanto, o 177, ele nos diz, salvo disposição de lei em contrário. Então, é possível a criação de isenção para outras hipóteses tributárias ou mesmo para efetivamente tributos não criados, embora essa segunda hipótese seja muito estranha ao meu ponto de vista. Outra situação que nós vamos verificar é que a isenção não gera direito adquirido, ou seja, um contribuinte que hoje está beneficiado pela isenção poderá perder esse benefício se a lei for revogada ou se encerrar o prazo de vigência daquela lei. Aqui nós temos uma exceção, que é a isenção onerosa. A isenção onerosa se dá quando algum contribuinte é beneficiado desde que cumpra com outros requisitos. Isso está dado pelo artigo 178, né, que nos diz que a lei pode ser revogada, alterando então o benefício concedido a qualquer tempo, menos nos casos em que exista um tempo certo de aplicação em função de determinadas condições. Então vamos pensar naquela hipótese que é muito feita pelos municípios, né? Veja só, se concede isenção de alguns tributos
ao contribuinte, geralmente uma pessoa jurídica, desde que este contribuinte contrate X pessoas, contrate 10 pessoas, contrate 50 pessoas, então ele terá a isenção por determinado tempo. Alguns municípios são otimistas, concedem 10 anos, alguns concedem 5, alguns concedem 3. Então, se a legislação for revogada ou alterada em meio a este período, enquanto todos os requisitos estão cumpridos, quais são os requisitos neste caso? Ter a contratação de 10 colaboradores. E o contribuinte cumpriu a sua parte, o fisco realmente precisa cumprir a sua também. E nessa situação, a súmula 544 do STF nos fala que o contribuinte tem direito adquirido. Veja só, o contribuinte hoje contrata 10 pessoas para ter 3 anos de benefício, ele faz as contas, ele vai ter então essa isenção que vai lhe conceder um bom benefício, ele pode contratar essas pessoas. Amanhã o Poder Executivo encaminha um projeto, altera a lei e nós verificamos então que aqueles direitos que são concedidos são revogados. Espera aí, agora o contribuinte está no prejuízo, porque ele tem que arcar com a rescisão desses 10 funcionários, quem sabe ele não vai conseguir arcar com os pagamentos. Então verifique que essa situação é muito peculiar e neste caso concreto, enquanto o contribuinte estiver gozando do tempo que a legislação previa e enquanto o contribuinte tiver também as condições de concessão daquele benefício, ele estará, então, abarcado pelo direito e ele poderá exigir que o poder público cumpra com aquilo que havia sido, então, determinado. Quanto à revogação da lei, também é preciso verificar uma situação excepcional, dada pela leitura do 178, acumulado com o 104, inciso 3º do CTN. A revogação da lei, ela pode se dar a qualquer momento. E aqui nós temos uma discussão tão doutrinária de como que isso vai se dar. Mas os efeitos daquela legislação só irão se concretizar na vida do contribuinte, respeitados, então, o princípio da anterioridade, ou seja, tem que aprovar em um exercício financeiro para ser aplicado no próximo exercício financeiro, respeitando ainda a anterioridade nonagesimal, princípio da noventena. Então, vamos verificar que é preciso observar estes dois princípios para que a isenção seja, de fato, encerrada na vida do nosso contribuinte. Isso é importante, não é imediato, não é porque a lei foi publicada hoje que amanhã o contribuinte irá voltar então a tributar normalmente. Não, ele vai tributar normalmente a partir do momento em que se observar o princípio da anterioridade, o princípio da noventena previsto no artigo 150 da Constituição Federal. O artigo 179, ele nos fala que a isenção possui duas características ou dois caráteres, que podem ser aplicados. Nós temos um caráter que é geral. Este caráter geral, ele abarca todos os sujeitos e objetos, mesmo sem a comprovação, então, de condições. Então, vamos pensar assim, concede a isenção de pagamento a todos os contribuintes que residem em determinado local da cidade. Concede a isenção do pagamento de algum tributo para todos aqueles que operam, que trabalham com uma determinada área do comércio. É uma situação que não depende, então, de análise de condições especiais. Diferente, então, do caráter individual, que necessita de verificação de condições especiais e específicas. Então, o contribuinte ele vai firmar um requerimento no poder público solicitando aquele benefício. Esse requerimento ele vai ser instruído, vai trazer os comprovantes que a lei determina com relação àquelas situações de requisitos, de condições que precisam ser observados. Nós vamos iniciar então um processo administrativo tributário, e nós vamos ter um despacho que vai conceder ou não este benefício. Se não conceder, é possível recorrer, é possível procurar a via judicial também para resolver esta questão,
mas nós também temos a situação, então, da concessão administrativa, quando o administrador público ele verifica que os documentos eles demonstram uma situação que está abarcada pela lei, os documentos são verdadeiros e imediatamente, então, ele pode conceder aquele benefício. Esse benefício ele vai retroagir, não a data em que o contribuinte apresentou o requerimento, mas a data em que todos os requisitos da lei são cumpridos. Então, na data em que eu apresentei todos os meus requisitos, vamos pensar novamente no caso daquela empresa que precisa contratar 10 funcionários, né? No momento em que eu contratei meus 10 empregados, eu tenho direito, então, àquele benefício tributário. A decisão, então, por mais que seja dada no futuro, ela vai retornar e vai surtir efeitos a partir daquele período ali. É possível que o contribuinte já tenha feito algum pagamento, recolhido algum valor para os cofres públicos que poderá ser revisto, então, sem maiores problemas. Nós identificamos, então, no artigo 179, no parágrafo 1º, que em caso de revogação, então, da isenção, nós vamos aplicar as normas relativas à moratória, ou seja, a revogação da moratória, com ou sem aplicação de penalidade, depende da conduta que o contribuinte de fato praticou naquela situação. O artigo 179, ainda no parágrafo 2º, determina que aqueles benefícios que são temporários, eles precisam de renovação periódica. Então vamos pensar assim, que uma lei concede isenção de IPTU para aquelas pessoas que têm um único imóvel residencial e que estejam em uma condição de miserabilidade ou que estejam em uma condição de doença grave. Veja só, essas 3 situações elas precisam ser verificadas periodicamente. A legislação vai dizer a data em que precisam apresentar esses documentos para análise. Por quê? Porque, em primeiro, que possuir apenas um bem imóvel não dura para sempre. Algumas pessoas dura para sempre, para outras não. Algumas acabam perdendo, inclusive, o seu único bem imóvel ao longo do tempo. Isso é normal acontecer. Outros acabam adquirindo outros bens imóveis ou herdando. Enfim, são situações que acontecem. Também a miserabilidade ela não é definitiva. Hoje eu posso ter condições de arcar com o meu tributo, mas amanhã eu posso não ter condições de arcar com o meu tributo. Isso é plenamente possível. Eu posso também pensar que hoje eu estou doente, mas amanhã eu posso estar curado pelo avanço da saúde, pelo avanço da medicina, ou por um milagre que venha se concretizar. Então, eu preciso observar a lei e verificar quando que eu preciso renovar este benefício para que no próximo ano, no próximo mês, conforme for a determinação da lei, eu tenha, então, o meu benefício garantido pela legislação. Lembrando que não há direito garantido, então, se eu não apresentar os documentos que são determinados, realmente eu vou ficar sem o meu benefício. A próxima hipótese de exclusão do crédito tributário é a anistia, dada pelos artigos 180 e seguintes do Código Tributário Nacional. Ela impede a efetivação do lançamento em relação às infrações tributárias que o contribuinte tenha cometido. Veja a diferença com relação à isenção. A isenção impede o lançamento do tributo, enquanto que a anistia impede o lançamento das infrações tributárias. Não há concessão prévia de anistia, ou seja, eu não posso conceder um benefício a uma infração que não aconteceu ainda, sob pena de estar privilegiando, então, a ocorrência, ou dando causa à ocorrência, então, destas infrações. Verifique que, então, ela atinge apenas infrações já cometidas em tempo passado. Ela ocorre antes do lançamento, porque ela impede, de fato, a ocorrência do lançamento. Após o lançamento, nós não falamos mais em anistia, mas falamos em remissão, dada pelo artigo 156, uma hipótese de perdão que extingue o crédito tributário, não exclui o crédito tributário. Preste muita atenção nisso. Depois do lançamento, nós falamos de remissão. É o Instituto, então, da remissão. Observe que muitos entes, quando realizam, então, legislações que concedem anistia, eles concedem anistia e remissão, porque é difícil, muitas vezes, identificar qual caso se aplicará, né? Mas é muito claro para nós que estamos estudando direito tributário que a remissão se dá para créditos constituídos, ou seja, após o lançamento, e
a anistia se dá para créditos não lançados, então seriam apenas com relação à obrigação tributária propriamente dita. Preste atenção nisso. Então você vai encontrar lá: autoriza o Poder Executivo a conceder remissão e anistia de créditos tributários lançados ou não lançados. E vai elencar as hipóteses, né? Isso é bem possível de ocorrer. O artigo 180, em seus incisos 1º e 2º, determina que não se pode aplicar anistia a algumas hipóteses. São elas: situações que constituem crime ou contravenção penal, que são regidas pelo direito penal e não pelo direito tributário, em função da sua gravidade. O direito penal é aquele que garante, então, a aplicação de penalidades aos infratores, né, respeitado o devido processo legal, respeitado a dignidade e os elementos do próprio réu, né, do acusado. Então, essas situações são elencadas pelo direito penal e não tratadas mais pelo direito tributário. Temos também as hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Dolo é o meio utilizado por alguém para enganar outra pessoa. Então, quando alguém é induzido a erro, como quando o contribuinte induz o fisco a erro em alguma situação. É possível ocorrer, mas o negócio ele pode ser anulado e não pode ser objeto, então, de anistia. Também é possível que ocorra fraude. A fraude é realizada para prejudicar alguém. É um negócio que prejudica terceiros. Podem ser credores, pode ser o fisco, pode ser outras pessoas que estão envolvidas e que estejam, então, sujeitas a um negócio jurídico feito por terceiros com o intuito de fraudar, então, de prejudicar essas pessoas. Depois nós temos a hipótese de simulação. A simulação é um negócio de faz de contas. Então pense assim: há uma declaração enganosa com relação a alguma situação, o contribuinte diz que ele está praticando uma situação quando na verdade é outra. Pense só: o contribuinte faz uma doação de um bem imóvel, né, e na verdade declara que é uma compra e venda com o intuito de evitar o recolhimento do TCMD, que é maior que o ITBI, né? Neste caso é possível então identificar, a simulação, anular o negócio e não conceder benefício tributário. Lembrando que o fisco precisa ter provas inequívocas, né? Por meio de processo administrativo tributário, ou seja, ouvindo o próprio contribuinte, né? Ele precisa então chegar a essa conclusão de que o contribuinte ele de fato errou, de que ele de fato teve o intuito de enganar o fisco e não contribuir da forma devida. Nós temos também a hipótese de conluio, que é quando alguém realmente tenta, com auxílio de outras pessoas, afastar a tributação de uma forma errada. Nós não estamos falando de planejamento tributário, nós estamos falando realmente de afastar a tributação, uma hipótese de sonegação. Mas, neste caso, ainda é possível que a lei crie algum benefício, crie alguma situação específica para conceder a anistia àquelas pessoas que se envolvem direta ou indiretamente num conluio para prejudicar o poder público. Nós temos no artigo 181 o caráter da anistia. A anistia pode ser dada, então, de forma geral, que vai beneficiar todos os sujeitos que cometem infrações às normas, sem especificar situação, sem especificar tempo, local, todos estão abarcados por esse benefício. E também nós temos a anistia limitada, que se dá apenas com relação a alguns tributos, até certo montante, até determinada região, aqui pensando em território, né? Então, apenas uma rua, apenas um bairro, apenas uma localidade, a determinada condição de pagamento, se é feito pagamento à vista, se é feito pagamento a prazo, conforme a lei determinar. Importante também que para a concessão desse benefício, que é a anistia, nós precisamos firmar um requerimento nos termos do artigo 182 e que este requerimento esteja instruído com todos os documentos que vão provar que eu estou cumprindo aqueles requisitos dados, então, pela legislação e que eu estou diante de uma situação em que eu sou possível candidato a receber aquele benefício. Depois disso virá então uma decisão pelo poder público, o poder público vai conceder, se é observados os requisitos ou não. Se não conceder, é possível fazer um recurso administrativo ou recorrer ao poder judiciário para ver seu direito
amparado. Lembrando que a anistia ela não pressupõe nenhuma hipótese de direito adquirido. Se o contribuinte forjou ou descumpriu algum dos seus requisitos, se ele enganou o fisco apresentando documentação falsa, alguma situação assim, o benefício poderá ser revogado e acrescido, então, de nova penalidade, pode ser acrescido, então, de penalidade, dependendo da gravidade. Se não é algo tão grave, poderá não ter a incidência, depende da lei que vai instituir a incidência de uma nova penalidade, mas se for grave e a lei assim determinar, haverá incidência desta nova penalidade. Neste caso, quando há então a revogação deste benefício, nós estamos falando então de aplicar a legislação pertinente à moratória, né? Então, nós vamos aplicar as mesmas situações dadas pela lei para a revogação da moratória aos casos de revogação de anistia. Isso é dado pelo parágrafo único do artigo 182 do CTN. Eu quero imensamente agradecer a sua atenção, desejar bons estudos e que vocês possam mais e mais se cuidar nesse período tão complicado e também se preparar para a nossa vida profissional e também para as nossas avaliações que virão mais à frente. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.